Meus prezados irmãos e amigos, graça e paz do Senhor Jesus. Vamos então analisar Romanos capítulo 7, a partir do versículo 12. Nós estamos mostrando, através da exposição do capítulo 7, que Paulo então ele tem que voltar à fita um pouco e falar um pouco de si na condição de não convertido, de não regenerado, para poder explicar como é que essa questão do pecado que nós herdamos de Adão, através da lei, ele produz em nós a morte espiritual diante de Deus. É a morte penal, punitiva, por conta do pecado de Adão. No verso 12, então ele vai dizer: por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Por que ele diz isso? No verso 11 ele diz: olha, o pecado prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Então quer dizer que o pecado se utiliza do mandamento para matar, enganá-lo e matá-lo. E aí Paulo diz algo que aparentemente contradiz isso. Olha, por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Meu Deus, parece um paradoxo. Não é? Se o pecado por meio da lei o engana e o mata, a lei se torna então um instrumento de engano e de morte. E aí ele diz que a lei é boa, mandamento santo, justo e bom. Por quê? Por que a lei é boa, mandamento santo, justo e bom? Isso aqui é importante, meus irmãos, a gente ressaltar. Porque, como eu disse nos vídeos anteriores, há um entendimento no seio evangélico de que a lei de Deus foi abolida. Isto é uma inverdade. Assim como é inverdade que por conta da lei de Deus estar vigindo, os mandamentos morais, os princípios morais de Deus estão em vigência, nós somos obrigados a guardar o sábado. Uma coisa é mentira, a outra coisa também. É mentira quem afirma uma mentira quem diz que a lei foi abolida. Afirma uma mentira também quem afirma que nós, em função da lei estar em vigência, os princípios morais de Deus estarem em vigência, nós somos obrigados a guardar o sábado. Agora, abrindo um parêntese nisso aqui, eu não acho que guardar o sábado, ou guardar o domingo, ou guardar a sexta-feira, ou guardar qualquer outro dia da semana constitua pecado. Não vejo assim. Guarda sábado quem quiser, guarda domingo quem quiser, guarda sexta-feira quem quiser, guarda qualquer dia quem quiser. O problema reside quando você guarda, ou por guardar um determinado dia, quer enfiar este entendimento goela abaixo da humanidade. Esta exigência que para você é uma exigência, e é um dever, você quer enfiar isso goela abaixo da humanidade, das outras pessoas, inclusive dos outros cristãos, dizendo o seguinte: se você não guardar determinado dia, você está perdido, você não será selado, e não sendo selado, você não será salvo. Fazendo com isso, que a salvação se dê por conta de obras da lei, porque sábado era lei. Sábado era um mandamento, era uma ordenança. Então, quer dizer que para eu ser selado agora no fim dos dias, como afirma a teologia adventista, eu tenho que guardar o sábado? Porque se eu não guardar o sábado, eu não serei selado. Não sendo selado, eu não serei salvo. Então, meus irmãos, meus amados irmãos, vamos entender essa questão de Paulo com relação à lei. Vamos entender o porquê que Paulo, apesar de dizer que o pecado que ele herdou de Adão, que nós todos herdamos de Adão, pelo mandamento, nos engana e nos mata, apesar disso, Paulo dizer que o mandamento, a lei é santa, o mandamento santo, justo e bom. Vamos entender isso. Porque Deus, olha só, Deus não tem compromisso com o pecado, Deus não contemporiza com o pecado, Deus não se compromete com o pecado. Deus odeia o pecado, e a lei de Deus é uma
clara, talvez a maior evidência de que Deus odeia o mal, odeia o pecado, ele não tem compromisso com o mal, ele não tem compromisso com o pecado. A maior evidência de que Deus odeia o mal e o pecado é a sua lei. Então como é que nós vamos dizer que a lei de Deus, os princípios morais de Deus que devem reger, ordenar a nossa vida, foram abolidos? Como é que nós vamos dizer isso? Se os mandamentos foram abolidos, eu posso fazer o que eu quiser, porque não há lei. Pasmem os senhores, tem muito crente dizendo isso aí, dizendo essa bobagem, pregando essa bobagem, como se isso fosse verdade bíblica. Isso, na verdade, é uma contradição temerária, diabólica da palavra de Deus. Então, a lei é santa, o mandamento santo, justo e bom. Verso 13. Acaso o bom se me tornou em morte? Por que ele está falando isso aqui? Porque ele diz que o pecado, por meio do mandamento, por meio da lei, o enganou e o matou. Mesmo assim ele diz, a lei é santa, o mandamento santo, justo e bom. Então quer dizer que o bom se me tornou em morte? Aí ele fala, de modo nenhum, pelo contrário. O pecado, mais uma vez ele cita o pecado. Que pecado? O pecado que ele legou de Adão, que nós herdamos de Adão, aliás. O pecado que ele herdou de Adão, que nós herdamos de Adão. É esse o pecado ao qual ele faz referência. Pelo contrário, o pecado para revelar-se como pecado por meio de uma coisa boa, que coisa boa que é? A lei, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Entendem que é um processo, O pecado, ele através do mandamento, ele me engana, me mata, ou seja, me condena à morte, a morte espiritual diante de Deus. Mas para que eu o enxergue como maligno, ou seja, esse pecado é maligno, ele é mortal, ele é prejudicial, ele é mau, eu preciso da lei. Olha o paradoxo. Essa mesma lei que por conta do pecado me engana e me mata, essa lei que é servida de instrumento pelo pecado para me enganar e me matar, ela é boa porque ela me revela a malignidade do pecado. De tal forma que quando a lei me revela, me traz a consciência, a percepção de toda a malignidade do pecado, eu não quero ter compromisso com o pecado, com o mal. Estão entendendo o que Paulo está querendo dizer? É isso que ele quer dizer. É isso que ele quer dizer aqui. A fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. O que maligno? O pecado. O pecado, através da lei, produz morte em mim, mas ao mesmo tempo em que ele produz a minha morte espiritual diante de Deus, este mesmo mandamento, ele revela toda a malignidade do pecado, de tal forma que agora você toma uma decisão, como filho de Deus que você agora é, justificado por Deus, esse Deus maravilhoso, você também não quer compromisso com o pecado, você não quer nada com o pecado. E aí ele diz assim, olha, verso 14, que é motivo de muito debate, de muita controvérsia e de muitos equívocos exegéticos. Ele diz aqui no verso 14, porque bem sabemos, olha só o que ele diz, porque bem sabemos que a lei é espiritual. Agora mesmo eu disse para vocês que esse convencimento do pecado, ele chega por meio da lei, mas é quem que traz este conhecimento da lei para nós? O Espírito Santo. A lei é espiritual porque essa lei procede de Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A lei é espiritual. A lei não pode ser má porque ela é espiritual, provém de Deus. Provém de Deus. A lei é espiritual, afirma Paulo. E aí ele vai dizer o seguinte, olha, aí ele está falando dele mesmo na condição de quê? De não convertido ainda. Porque ele está fazendo um rebobinamento da sua vida para poder explicar como é que o pecado, através da lei, ele atua em nós, o que ele produz em nós, através da lei, utilizando-se da lei. Então ele está explicando tudo isso. Então ele diz, olha, bem sabemos que a lei é espiritual. Eu
Todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Ele está falando deste modo, considerando a sua vida antes da conversão, a lei espiritual. Eu sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Esta é a condição de todo ser humano que vem a este mundo, como vontade da carne, do sangue, do pai e da mãe. Quem é nascido da carne é carne. Quem é nascido do Espírito é Espírito, disse Jesus. A lei é espiritual, mas eu sou carnal. Quando eu vim a este mundo, eu cheguei na condição de vendido como escravo do pecado, né? Vendido à escravidão do pecado. Eu cheguei como escravo do pecado a esse mundo. É isso que Paulo está tentando deixar bem claro aqui, inclusive levando-se em consideração os versículos anteriores, e ainda tem doutor em teologia que erra aqui, inclusive reformados que erram aqui. E que erram feio aqui. Mas Paulo está fazendo uma aplicação, levando-se em consideração o tempo em que ele ainda não era convertido. Ele está fazendo um rebobinamento do filme da sua vida. E aí ele diz aqui, olha, verso 15. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Agora ele já fala enquanto nova criatura em Cristo, enquanto novo homem em Cristo. Ele já fala como alguém que foi justificado por meio da fé, pela graça desse Cristo maravilhoso. Ele fala agora enquanto homem de Deus que ele era. Versículo 15 ele está falando enquanto homem de Deus. E ele está afirmando algo que é universal. Ele se solidariza com a humanidade inteira quando ele diz aqui. Evidentemente, daqui para frente, ele vai se solidarizando com a humanidade inteira ao falar de si mesmo. Esse eu, ao qual Paulo faz referência, é um eu referente a si mesmo. Ele está falando de si mesmo. Então ele diz, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, sim o que detesto. Por que isso? Porque o pecado habita nele. Ele vai falar daqui a pouquinho sobre isso. O pecado está dentro do seu corpo, dos seus membros. É por isso que no capítulo 6 ele fala o seguinte, irmãos, não ofereçamos mais os nossos membros como instrumentos do pecado e da injustiça, porque nós já morremos para o pecado, já fomos libertos do pecado, já morremos relativamente à lei, estamos libertos do pecado. Então, ele vai dizer algo que aparentemente, se fosse concebido da forma como eu, enquanto adventista, concebia, é algo contraditório. Né? Olha aqui, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Ele está falando enquanto homem de Deus, que ele ainda fazia coisas, enquanto homem de Deus, que ele detestava. Ele detestava. E ele vai explicar aqui na frente por que isso acontece. A partir do verso 16, ele começa dizendo o seguinte, olha, ora, se faço o que não quero, lembrem-se que agora ele está falando como um homem de Deus, homem convertido, é um novo homem, nova criatura. Se eu faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Ele está consentindo com a lei quando ele peca? Em que sentido isso? No sentido de a lei condenar as ações pecaminosas de quem quer que seja. Esse é o papel da lei. O papel da lei é revelar a malignidade do pecado. O papel da lei é condenar o pecado em si. Esse é o papel da lei. Agora, a lei não tem o poder mais de condenar o Filho de Deus. Ela condena o pecado que habita na carne do Filho de Deus. Que são essas coisas que o Filho de Deus, quando faz, o verdadeiro Filho de Deus, diga-se de passagem, detesta fazer. Detesta, ele odeia. Ele faz porque ele habita num corpo carnal. Membros carnais, membros que gostam de pecar, um corpo que adora o pecado. Então, Paulo, aqui no versículo 16, quando ele diz, ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, justamente por conta disso. A lei condena as ações pecaminosas, condenava as ações pecaminosas dele enquanto homem de Deus. Aí no verso 17 ele diz algo chocante, olha,
Neste caso, em que caso? Quando ele pecava. Neste caso, quem faz isto, quem faz o quê? O pecado. Já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Já não sou eu, filho de Deus, e Paulo poderia dizer isso aqui. Já não sou eu, nova criatura. Já não sou eu, homem interior que pertence a Deus. Já não sou eu, ressuscitado com Cristo, que faço o pecado. Mas quem é que peca? O pecado que habita em mim. Isso é um pretexto para pecar? Que Paulo está dando? É óbvio que não. Paulo simplesmente, como eu disse, está se solidarizando com a raça humana ao falar do que acontecia consigo mesmo, ao radiografar o que acontecia consigo mesmo. Antes e depois da sua conversão, ele está se solidarizando com toda a humanidade, porque é isso mesmo que acontece com todos nós seres humanos, quer nós queiramos, quer não. É isso que acontece. Entendam isso, entendam o que Paulo está tentando dizer aqui. Então, neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Verso 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer... De onde vem o querer? Senão da nossa mente. A nossa nous, a nossa dianoia, palavras gregas para a mente. O querer, o bem, está em mim, não porém o efetuá-lo. Porquanto em mim, na minha carne, não habita bem algum. Na sua carne não habita bem nenhum. Você, enquanto filho de Deus, enquanto filha de Deus, quer fazer o bem. Mas, de repente, você se vê fazendo o mal. Você não consegue efetuar todo o bem que você quer efetuar na sua vida. Você não consegue, nem eu nem você conseguimos. Você, enquanto filho de Deus, enquanto filha de Deus, é a culpada? Não. É o pecado que habita em você. Agora, por conta disso, você deve se relaxar e falar, não, então eu estou tranquilo, vou viver a minha vida da forma como eu quero. Também não. Porque ele exortou de forma grave no capítulo 6, olha, não ofereçam os vossos membros como instrumentos de injustiça, como instrumentos do pecado, como se vocês fossem de novo escravos do pecado. Essa condição vocês já deixaram para trás. Jesus já quebrou os grilhões do pecado sobre vocês. Vocês já morreram por pecado. Então como é que vocês vão viver pecando ainda? Ele tá simplesmente trabalhando essa ideia que ele começa a trabalhar no capítulo 6, gente. É só entender. É só querer, é só ter boa intenção de querer entender Paulo, para não desvirtuar o que Paulo está tentando dizer. No próximo vídeo nós vamos tratar de Romanos 7, a partir do versículo 19. E aí eu pretendo encerrar a exposição do capítulo 7 no próximo vídeo. Eu pretendo, não sei se será possível, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Que Deus unja o seu entendimento em nome de Jesus. Amém.